Começa agora Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, presidente da atual gestão. Hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Matheus Machado, que também colabora como presidente da DCE Jovem Brasil. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Elmair. Prazer estar aqui, né? Sempre uma honra poder trocar ideia, bater um papo com você. Espero que a turma também goste da nossa conversa. Certamente gostará, Matheus. O nosso programa Conexão com Valores foi concebido com essa pegada de citar conexões sociais, pessoais, que permitem que a gente chegue até aqui, dando testemunho do nosso expertise na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna, que acabam realçando essa atuação. E o convite que a gente te faz, Matheus, é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Matheus lá em Cássia, em Minas Gerais, o seu olhar pela profissão, a sua caminhada internacionalista e como você desempenha tão bem esse papel de ser uma liderança que agrega jovens empresários e empreendedores do Brasil inteiro. Bom, primeiro, obrigado aí, espero que faça jus, pelo menos um pouquinho aí desse elogio. E o jovem Matheus, ele crescido no interior, cidade de 17, 18 mil habitantes, filho do João Batista, que é caminhoneiro, da Marina, que é professora, né? Hoje ela já está aposentada, meu pai segue trabalhando. Graças a Deus, com muito trabalho e inteligência, os dois conseguiram, ao longo da vida, construir uma vida hoje com qualidade, o que me ensinou de forma muito clara a importância da constância, do trabalho, da ética, da honestidade. Eu, graças a Deus, eu tenho a alegria de dizer que eu nunca vi meus pais levarem vantagem de forma indevida sobre nada. Sempre trabalhando de maneira muito correta, sempre fazendo o caminho, entendendo que a gente está plantando, uma hora a colheita vem, então conseguiram, né, oferecer para mim e para o meu irmão uma boa educação. E também eu acho que a personalidade, né? A gente tem muito dos nossos pais, quanto mais o tempo passa, mais a gente realiza isso, a gente percebe isso. E hoje essa caminhada que eu venho, né, ela não é de hoje. Eu com 12, 13 anos já era vicentino, que é uma coisa que meu pai sempre foi, meus tios, meus avós. Então ali eu já era um líder daquela conferência Mirim, depois fui liderar a Pastoral da Juventude, movimento de jovens, e assim eu seguia quase todo o movimento, ou iniciativa, ou trabalho. De repente eu estava ali, mesmo que eu não buscasse, puxa, né? Então assim que foi crescendo, foi aparecendo essas oportunidades também de poder contribuir mais. Hoje eu faço parte da Assembleia, formalmente falando, da Assembleia da Economia de Francisco na Itália, que é um movimento fundado pelo Papa Francisco em 2019, né? Estou presidente da DCE Jovem Brasil, com esse ânimo, né, da gente trazer as novas gerações para dentro de uma associação que há mais de 90 anos no mundo, há mais de 60 anos no Brasil, defende, né, a justiça social, defende a dignidade humana, defende um trabalho com salário, né, não um salário mínimo, mas um salário digno. Então é um prazer a gente poder levantar bandeiras que a gente acredita, que a gente trabalha no dia a dia. Então eu diria que o jovem, o menino Matheus lá é o mesmo. A diferença é que, né, agora os joelhos doem um pouquinho mais, os cotovelos doem um pouquinho mais, mas a animação, a disposição, ela tá a mesma ali, a vontade de ver um mundo melhor, ela é incrível, assim, a minha vontade de poder construir, ainda não tenho filhos, mas para as minhas sobrinhas, um mundo muito melhor do que aquele que eu cresci, cada dia ela é mais forte, apesar, né, de tudo que a gente vê pelo mundo. Matheus, Cássia, na paisagem mineira, é um centro de referência onde pulsa essa questão da fé. Existe um santuário lá que é reconhecido como um ponto de devoção. Conta pra gente como foi a sua saída de Cássia, a chegada em Belo Horizonte. Foi uma loucura, porque os meus planos na época eram de ir para Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo muito próxima, e aí eu nessa busca por um emprego, estava na faculdade, começando o terceiro ano de Direito, veio um convite inesperado, ao comentar com uma pessoa de Belo Horizonte, falou: olha, tem um rapaz saindo de onde eu trabalho, e se você quiser eu te indico.
E aí você faz a entrevista, se der certo, deu. E assim foi, né? Eu naquela ânsia de querer me sustentar, conquistar a independência financeira, foi literalmente assim. De uma semana para outra eu fiz uma entrevista. Então tá, você começa a semana que vem. Como assim? Preciso transferir faculdade, fazer tudo. Então foi uma loucura para conseguir fazer tudo isso num tempo meio recorde, mas foi com certeza uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque ali me catapultou para um novo Mateus que até então eu não conhecia, que é de você se virar, né, longe da sua família. Eu pagava já, desde que eu me mudei, todas as minhas contas, então eu tive que usar muita criatividade. O Papa Francisco falava muito que o empreendedor tem que ser criativo, né? A minha primeira iniciativa empreendedora foi com 20 anos de idade, quando depois de um mês em Belo Horizonte eu vi que não sobrava dinheiro para nada. Era a conta de pagar a faculdade e a pensão que eu morava. Aí o que eu falei? Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu comecei a vender bombom no horário de almoço. Tinha meses que eu ganhava mais vendendo bombom do que com meu salário. Então a jornada de BH ela me ensinou muito. Empreendedorismo na veia ali. Só que empreendedorismo a gente cria ou pela necessidade, né, ou pela oportunidade. Sim. A minha primeira foi a necessidade. Mateus, mencionando o Papa Francisco, você envolvido com esse movimento da economia de Francisco, teve a oportunidade de encontrá-lo presencialmente. Sim. Algumas vezes. Como o que é que passa na cabeça do garoto de Cássia, estando ali sendo abraçado pelo nosso Papa? Vou te dizer que só de lembrar eu me emociono, porque esse impacto, né, de você sair de uma cidade de 17 mil habitantes, uma família simples como a que eu cresci, e de repente você ter essa bênção, que é uma bênção, né? Eu não dou outro nome. Não é? Tem gente que pergunta, como que você conseguiu? Eu falo, não, mano, fui eu que consegui. Foi realmente providência divina, mas a partir de todos os esforços que a gente desenvolve na vida. Estar com um Papa é quase que você estar, pelo menos a sensação que eu tive, com um santo. Porque você olha e a sensação que você tem é, o que está acontecendo? Né? Por que Deus me colocou aqui? E ao mesmo tempo um olhar de admiração. Eu brinco que a gente fala, o que você pensava naquele momento? Eu pensava assim, é o Papa. Você não pensa muita coisa. Sabe aquele olhar de você ser grato por tudo? Por absolutamente tudo. Então, ter estado com o Papa mais de uma vez, e a última relativamente recente, né, em setembro de 2024, tido a oportunidade de ver aquele homem se esforçar como ele já estava se esforçando, com uma saúde debilitada, mas para levar a sua mensagem. Eu tive a oportunidade de estar no discurso onde ele falava que nós não sejamos carregadores de medos, mas que nós sejamos empreendedores de sonhos. E eu olhava aquilo e falava, cara, isso é para mim, só pode. Mateus, a sua facilidade de comunicação te alçou também na posição de um escritor de sucesso, aonde você dá a sua contribuição, mostrando que você ter a oportunidade de ganhar dinheiro é uma ação que tem a mão de Deus e que isso não deve se remeter a culpas. Conta um pouco pra gente sobre o seu livro. Deus é Deus de tudo. A gente não pode dizer que Deus só é Deus dos nossos bens imateriais, né? Deus é Deus dos bens materiais. Então, essa inspiração para o livro, ela vem muito a partir dessa mensagem. Por que tantas vezes a gente age como se Deus fosse realmente selecionado? O livro, ele busca inspirar as pessoas para ter uma relação mais saudável com a vida material, compreendendo que se você prosperar, se você tiver uma vida material abundante, saudável, você tem muito mais oportunidade de poder prover a sua família com o necessário, de você poder contribuir, compartilhar com a comunidade, oferecer o seu dízimo, fazer diferença na sociedade de uma outra forma, e que isso não vai te tornar uma pessoa pior, muito pelo contrário. Eu brinco que se o seu caráter é bom, pobre materialmente ou rico materialmente, o seu caráter é bom. Então, se eventualmente você se sente tentado pensando, mas se eu ganhar mais, sabe-se lá quem que eu vou me tornar? Talvez primeiro você tenha que fazer um exame de consciência, buscar uma direção espiritual para ter essa paz consigo e aí sim você poder prosperar, porque nós temos no mínimo 4 grandes áreas na vida, né? Quando a gente fala de saúde e tudo, que é a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde material. Então o livro ele traz essa mensagem. Hoje, graças a Deus, nós não estamos só no Brasil, nós lançamos recentemente na Colômbia com a São Pablo. Estou indo agora
um projeto aí para mais países na América Latina, a gente ainda não pode falar, mas graças a Deus vem mais alguns pelo caminho, e vem um segundo livro também no segundo semestre agora, pela Ave Maria, então vem novidades por aí. Vem em dose dupla. Graças a Deus. Mateus, você tem essa liderança junto às ADCEs espalhadas por diversos estados brasileiros de conduzir esse movimento das ADCEs jovens. É um desafio que julgo que deva ser interessante. Aqui no Rio de Janeiro nós já temos esse movimento há quase 2 anos. Hoje, com a colaboração de Pedro Rafael e o Daniel aí à frente, passo uma mensagem para os jovens da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que possam dar uma olhada nas nossas redes sociais da ADCE, @ADCE Rio, na sua, @ADCE Jovem, e também aqui no nosso Facebook ADCRJ, nesses programas que são exibidos no YouTube, para que eles possam, se tocados por essa vontade de também participar, façam contato através tanto das nossas quanto da sua rede social, para que a gente possa implementar cada vez mais esse movimento. Perfeito. Acho que se você está aí nas novas gerações, 18, 20, 25, 30, 35, 40 anos, e você quer fazer diferença no mundo de uma forma cristã, de uma forma consciente, que basicamente dizer de forma cristã, né, Elmair, é pensar, é ser humano. Então, se você quer ser um ser humano melhor, quer contribuir com a sociedade, quer construir, inclusive, ambientes empresariais melhores, ainda que você não seja o empreendedor ou a empreendedora, mas se você tem um papel de liderança onde você atua, você pode ajudar, você pode contribuir, é na DCE que você vai encontrar um lugar de orientação, de apoio, de torcida, de aprendizado, porque nós temos, graças a Deus, uma história riquíssima, nós temos grandes mentores como o Elmair, como o Sérgio Cavalieri, que está na nossa presidência nacional, e tantos outros que contribuem todos os dias. Nós temos oportunidades internacionais, então nós temos os eventos latino-americanos, como desse ano vai ser em Guadalajara, no México. Temos os eventos globais, como ano passado foi nas Filipinas. Tive a honra de ter sido palestrante lá. Então o que eu quero dizer para você é possível fazer diferença no mundo, mesmo a gente se sentindo tão pequeno, porque eu continuo me sentindo um grãozinho de areia, mas vale lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que dizia, né, que nem o oceano ele não seria o mesmo sem aquela gota. Então eu penso dessa forma, se eu sou aquela gotinha, mas se tirar não vai ser o mesmo, quer dizer que para todo mundo vale a mesma mensagem. Então imagina, né, se a gente conseguir trazer mais gotas para esse oceano, que é esse esforço que a gente faz, que também é um presente, não é um privilégio. Às vezes a pessoa fala, por que eu vou arrumar mais uma coisa para fazer, mais um problema para minha vida? Não. Você vai ter a oportunidade de trazer uma solução, não só para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas. É para isso que eu convido, né, a seguir as nossas redes sociais, a se associar à DCE. Se você nos acompanha do Rio, você tem aqui um lugar maravilhoso para participar, mas se você está pelo Brasil, nós temos várias unidades. Então vai na rede social, descobre, né, onde que você pode se encaixar ali e seja muito bem-vindo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ecoar para alguém. Então esse alguém vai chegar e a gente daqui a pouco vai se conhecer. Sigam a dica do Mateus e sigam a ADCE Rio e a ADCE Jovem Rio. O nosso programa Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima. Mateus, satisfação enorme ter você aqui conosco. Toda minha.